Seja bem-vindo e bem-vinda! Na aula de hoje, vamos aprender sobre valor tonal e balanço de cores nos desenhos. Quando criamos um desenho, precisamos pensar em como os tons dentro desse desenho vão se comportar. Onde vão estar, quais serão os tons que aparecerão ao seu redor, quais seus contrastes e como eles vão delimitar as formas dos desenhos. Mas antes de tudo, o que é tom e valor tonal? O valor tonal é a intensidade do tom. Ele pode ser entendido melhor por meio de uma escala em tons de cinza, com gradações entre o preto e o branco. Na imagem, perceba que temos diversos nomes. O descrito como tom ou brilho, aquela escala do branco ao preto, é conhecida como escala tonal. Nós também temos a matiz ou cor, que é literalmente o que nós conhecemos como cores, como o azul, o amarelo, o verde, vermelho, o roxo e assim por diante. E a saturação, que vai desde a cor mais viva até o cinza médio. As imagens mais saturadas apresentam cores mais vivas, enquanto as menos saturadas têm tons muito próximos ao cinza médio. Assim, aqui nós temos uma cor com maior saturação, enquanto que aqui, menor saturação. Mais uma definição. Os cinzas médios são o conjunto de tons de cinza que estão próximos ao meio da escala tonal. Eles estão mais ou menos por aqui. Para ficar mais fácil, podemos dividir entre cinzas mais claros, cinzas mais escuros e cinzas médios, além do branco e do preto. Vamos olhar para essa outra imagem, onde os cinzas estão separadinhos. Nós temos esses dois tons de cinza escuro, 3 de cinzas médios e 3 de cinzas claros. Claro que aqui poderíamos ter muito mais tons, mas não é necessário. O mais importante agora é entender como aplicar esses tons ao seu desenho, mesmo que ele seja colorido, para obter um contraste e um balanço mais interessante, melhorando também a composição do desenho como um todo. É bastante comum os artistas trabalharem a princípio com tons cinzas para depois colocar as cores, para entender os pontos de destaque e contraste das suas obras. Mas como traduzir as cores para o cinza? Vamos ver um exemplo? A imagem A é um quadro do Rembrandt, nomeado Paisagem com Ponte de Pedra. Já a imagem B apresenta o mesmo quadro, mas dessa vez em pretos, brancos e cinzas. Vamos observar os valores tonais. Na imagem B, enxergamos a relação entre os valores, onde cada cinza está e como eles se complementam e se organizam para deixar a imagem mais interessante, com pontos mais e menos iluminados e contrastantes. Repare, por exemplo, que o valor tonal do céu é bem mais claro do que o das árvores, que estão posicionadas ao fundo. O valor tonal do céu e das árvores. Esses dois valores, numa imagem bidimensional, posicionados lado a lado, fornecem essa sensação de contraste e de destaque para ambos os elementos. Repare também que o tom do rio e da ponte, que já apresentam um contraste bem menor. Esses são outros dois tons que estão juntos e se complementam, trazendo uma sensação de contraste, no entanto de forma mais suave, uma vez que os valores tonais não estão tão distantes. Vamos ver isso com os valores tonais destacados. Os dois primeiros círculos apontam o contraste entre o céu e as árvores. Repare como eles são diferentes em seus tons. O cinza utilizado para o céu está próximo a um cinza médio claro, enquanto que o cinza utilizado nas árvores é um cinza escuro. Um outro cinza escuro faz parte do desenho da ponte, enquanto que o rio apresenta um tom de cinza médio claro, deixando um contraste menor. Aqui vale a pena grifar que tanto o céu quanto a ponte, as árvores, o rio e todos os outros elementos apresentam vários tons diferentes na escala tonal.
Algumas áreas são mais próximas do branco, enquanto que outras são mais próximas do preto. No entanto, enquanto estamos criando, nós só vamos nos preocupar com isso mais tarde. Primeiramente, é interessante colocar os tons de uma forma menos trabalhada, para entender como a composição ficaria e somente depois começar a trabalhar os outros cinzas. Então não se preocupe em fazer uma escala tonal gigante. O mais importante é você saber quais tons consegue alcançar com o seu material, que pode ser apenas um lápis. Qual o tom mais escuro e qual o tom mais claro? Vamos ver como fazer isso? A primeira coisa a fazer é uma série de quadradinhos ou retângulos. Eu sugiro que sejam de aproximadamente 1,5 cm de largura por 2 de altura. Você pode fazer da forma como estão nessa imagem, todos juntinhos. No segundo retângulo, você vai preencher passando o lápis bem de leve, fazendo movimentos de vai e vem com o lápis. Eu falo para começar do segundo, porque depois que a gente começa, a gente sempre tem a sensação de que poderia deixar a mão ainda mais leve para fazer um tom ainda mais claro. E é aí que você deve voltar para o primeiro quadradinho e preencher com um tom ainda mais clarinho. Se eles ficarem muito iguais, não tem problema, é só vir aqui no segundo e passar novamente o lápis para conseguir um tom um pouquinho mais escuro do que o primeiro. No terceiro quadradinho, passe o lápis mais vezes, e assim por diante. Lembre-se de não acalcar, ou seja, apertar o lápis contra o papel com muita força. Deixe a sua mão suave e passe várias vezes o lápis para conseguir tons mais escuros. Continue fazendo isso até quando você notar que não está conseguindo mais diferenciar os tons. Isso indica o limite do seu material. Em outras palavras, indica que, com aquele material, você consegue alcançar aqueles determinados tons. Algumas considerações são importantes. Se você tiver lápis diferentes, pode usá-los para conseguir tons diferentes. Os lápis apresentam grafites e muitas vezes vão fornecer tonalidades mais claras ou mais escuras. Se você quiser, você pode usar o lápis da escala B, como 4B e 6B, por exemplo. Eles vão trazer tons novos à sua escala tonal. Não faça uma escala tonal muito grande. De 4 a 10 tons no máximo, eu acredito que são o ideal, considerando também o branco e o cinza mais escuro que você tiver, que será o seu tom preto no desenho. Inserir mais tons do que isso na sua escala pode começar a te atrapalhar em vez de te ajudar. Deixe os tons que faltam para completar no seu desenho, depois que você tiver escolhido a organização dos elementos e suas principais tonalidades. Ou seja, depois que você terminar de fazer o seu desenho, escolher as suas tonalidades, você começa a completar com os tons que vão faltando. Sempre complete com os tons principais, depois você vai acrescentando outros. Depois de fazer os retângulos divididos, faça um retângulo do mesmo tamanho e trabalhe com os mesmos tons, só que agora sem as divisões. Assim como na figura mostrada aqui, esse tipo de treino vai te ajudar a entender a passagem de cor de um cinza para o outro, formando um degradê. Se você tiver outros lápis, pode fazer escalas menores com eles, de até 3 cores, por exemplo, só para entender quais tons eles chegam. Agora uma dica importante: como entender quais cores correspondem a quais tons de cinza? Se você quer entender um pouquinho mais de cor, dê uma olhada nesse truque. A imagem que estou usando, por exemplo, ainda é a obra de Rembrandt. Na figura A, eu deixei ela borrada de propósito. Isso ajuda a gente a interpretar melhor os valores tonais e traduzir as cores para os cinzas. Claro que não é algo exato, mas auxilia a entender quais tons de cinza mais se aproximam das referências que nós temos. Além disso, o borrado ajuda a reduzir os cinzas a menos tons, facilitando aproximar a escala tonal que os nossos materiais alcançam. Para fazer isso sem um computador, você pode cerrar os olhos ao olhar para sua referência, e você vai vê-la um pouco embaçada. Isso vai te ajudar a definir melhor os tons de cinza que você irá utilizar. Nossa aula se encerra por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até mais!